Palestra se tornou o grande rival do Corinthians. Se tinham tantos times, tinha tanta história, tanta dificuldade para jogar. Por que justo com o Palestra que a rivalidade explodiu? Porque quando o Palestra foi fundado, 5 jogadores do Corinthians foram jogar lá no Palestra. O pessoal tem que entender o seguinte, futebol era associativo. Então a pessoa podia, se quisesse, jogar em 2 clubes. Então os italianos corintianos se encantaram com a fundação de um clube para italianos, um clube... Como se fosse uma embaixada italiana aqui no Brasil. E o Amilcar, os irmãos Fábio, o Politi, foram lá. O Bianco era o capitão do Corinthians. Imagina, o cara foi campeão paulista, ergueu a primeira glória do Corinthians e se associou no Palestra. Só que as pessoas têm que pensar que não existia rivalidade, era uma coisa incipiente. Então ainda não tinha, né? Não tinha rivalidade. Porque surgiu talvez por causa desses atos. O Palestra jogava na Associação Paulista e o Corinthians na Liga. Então não tinha... Depois que o Corinthians foi campeão invicto da Liga Paulista, a gente se desfiliou da Liga para tentar se associar na Associação Paulista, que era o campeonato onde estavam os grandes clubes da elite. O Corinthians sempre ousou mais do que podia. Então foi uma ousadia muito grande. E a gente ficou num vácuo, porque a associação não aceitou nessa inscrição e a Liga, depois a gente tentou retornar, não aceitou. Então, no ano de 1915, o Corinthians campeão da Liga ficou sem jogos oficiais. E todo mundo achou que o Corinthians ia acabar nesse ano. E foi surpreendente que os corintianos se organizaram, nossos antepassados, e tiveram a ideia de popularizar o futebol pelo interior, desafiar os clubes pelo interior do estado. O Corinthians é o time dos loucos mesmo, desde o começo, né, cara? E as excursões e invadia o interior do estado. E no fim desse ano a gente desafiou o campeão da Liga e o campeão da associação. E nós Mas como era feito esse desafio? O cara ia lá, batia na porta e falava, queremos jogar contra vocês. O Antônio Pereira, o Miguel Batalha, o Alexandre Magnani já eram respeitados. Tinha o José Batista Maurício, o Ricardo de Oliveira, eram pessoas influentes. A cidade, São Paulo era uma cidade minúscula. Quantos habitantes tinha aqui? É muito pouco, menos de 500 mil. Era muito... Era muito pequena a cidade, né? Não tinha... Era fácil se conhecer, todo mundo frequentava. Não que fosse pequeno, mas o Bom Retiro ali, o centro da cidade era pequeno, né? Tipo... E o mundo ali do futebol, todos já se conheciam. Né? Cara, que legal isso. E o Corinthians já era conhecido, né? Apesar dos nossos... Já era o time do povo. O Corinthians era um fenômeno já. Já tinha mais torcida que muitos clubes da elite. Porque foi uma loucura. Né? Foi uma loucura. Quando o Corinthians estreou no Campeonato Paulista, que a gente fez um primeiro turno todo conturbado, conturbadíssimo, que a gente perdia muitos jogos, e chegou um herói chamado Neco, que já era um astro das categorias de base do clube. Quando o Neco estreia no Corinthians, era vitória em cima de vitória. O Neco era um jogador completo. Né? Quando ele formou a dupla com o Amilcar Barbuí, e essa dupla mudou a história do futebol, não só do Corinthians, do futebol brasileiro. Porque o Amilcar e o Neco foram convocados para a seleção brasileira. E até então a gente perdia todas para o Uruguai e para a Argentina. Então, quando chegou o sangue varziano corintianista, mudou a história do futebol brasileiro. Nossa. Foi o primeiro título sul-americano que o Neco driblou o time inteiro do Uruguai. Driblou o time inteiro do Uruguai e passou por Friedenreich fazer o gol do título. Você está entendendo? Depois disso, o Fluminense ofereceu uma fortuna em bicho para o Neco. Ele falou que não iria nem por todo o dinheiro do mundo. Essa frase é famosa, né? O Neco foi o Corinthians encarnado em forma de gente. Nada se o Neco é o maior jogador da história do Corinthians, porque ele serviu de espelho para todas as gerações que viriam depois dele. Os anos de atuação dele foram exatamente quais? Ele jogava no terceiro quadro, né? Então ele já jogava no Botafogo nos quadros inferiores. Então, com 15 anos o Corinthians foi fundado. Só que ele só poderia jogar no time principal no primeiro quadro com 18. Ele já estava na fundação. Ele ajudou. Ele foi um dos que mais arrecadou dinheiro para o clube. Ele era um menino entusiasmado com a ideia de mudar o mundo.
E ele foi até completar 18 sem poder jogar e aí jogou. Jogava no... Vamos colocar na linguagem atual. Jogava no sub-15 e sub-17. Nossa, E os registros dessa época são escassos, né? São registros arqueológicos, né, eu digo. São escassos porque o Corinthians era um time nômade. Eles não tinham dinheiro. Né? Quando apertava, eles tinham que entregar a sala e muitas vezes as coisas eram tudo penhoradas. Né? O Neco várias vezes ajudava o Corinthians. Teve um capítulo que o Neco entra na sede, na sala do Corinthians e tira todos os troféus e leva para casa, porque o oficial de justiça ia pegar e ia recolher tudo na manhã seguinte. Cara, e quando chegou o oficial de justiça, não tinha nada para ele penhorar, porque o Neco tinha levado para casa. O Neco era o guardião do Corinthians, entendeu? Cara, o Neco ajudava a capinar, a costurar, a bordar, ele ensinava todo mundo. Que sensacional. E outro detalhe, o Manuel, o nome dele era Manuel Nunes, o César Nunes, e ele sabia ler e escrever. Então, muitos operários que chegavam para se associar no Corinthians aprendiam a ler e escrever no Corinthians, porque o Corinthians ele é um fenômeno fantástico de inclusão social, entendeu? Então, todo operário pobre que chegava em São Paulo ele era acolhido pelo Corinthians, mesmo com pouca estrutura. O Corinthians sempre teve essa força do acolhimento, da inclusão social, né? Porque o Corinthians é um projeto é o maior projeto esportivo de inclusão social do país. Posso falar com todas as palavras aqui. Nada se compara com o Corinthians, nada. O Corinthians é um clube fundado pelo povo. Ele não é um clube que foi popularizado pela mídia. Ele não é um clube que fez torcida por conta das glórias, entendeu? Ele é um clube que ele foi fundado num grande mutirão popular e o povo dava os seus centavos de réis para o clube se fazer um gigante. Emocionante aí.